Você acorda, olha para o teto. O corpo está vivo, mas a alma não responde. Então você pega o celular, entra no site, rola a tela, 2 cliques e já tem uma mulher na sua frente. Corpo impecável, olhar fingido, gemido programado. Você diz que é tesão, mas no fundo é fuga. Fuga do silêncio. Fuga do vazio que começa às 3 da tarde quando o celular para de vibrar. Fuga do domingo sem propósito. Fuga da cobrança da ex, do desprezo do chefe, da vida que não te ouve. A verdade? Você não quer prazer. Você quer esquecer o que sente. Quer apagar o fracasso, o tédio, o abandono. Quer desaparecer por 12 minutos e voltar como se nada tivesse doído. Olha ao redor. Tem homem se matando em silêncio. Tem casamento desfeito por dentro e postado feliz no Instagram. Tem cara de 50 com um buraco no peito e um pornô na aba anônima. E ninguém fala disso. Porque é feio. Porque é fraco. Porque é humano demais. Mas Schopenhauer já sabia. O sexo não é alegria. É vontade cega. É o desespero da espécie tentando continuar, mesmo que você esteja morrendo por dentro. É o corpo dizendo sim, enquanto a alma já foi embora faz tempo. Você não está sozinho, mas também não pode mais fingir. É hora de olhar para o real, olhar para o espelho sem se esconder, entender que o desejo não vai te salvar, mas a consciência pode te libertar. Chega de fuga. Agora é lucidez. Agora é estratégia. Agora é coragem. Bem-vindo ao abismo e ao começo da sua saída. Vivemos cercados por imagens eróticas, corpos perfeitos e promessas de prazer instantâneo. Mas o que ninguém te conta é que, para muitos homens, o sexo virou anestesia. Não é mais celebração da vida, é fuga da existência. É por isso que Schopenhauer fala da vontade como impulso cego. Não é você quem deseja, é algo em você que quer apagar a dor por alguns instantes. O desejo sexual, quando repetido sem alma, vira um ritual automático. A masturbação diária, os vídeos cada vez mais extremos, o corpo que goza sem sentir, tudo isso aponta para algo maior. A tentativa desesperada de interromper o pensamento, de sumir da própria consciência. No fundo, muitos homens não buscam prazer, buscam esquecimento. Querem desligar o peso do fracasso, da solidão, do tempo que passa sem sentido. E o orgasmo vira uma espécie de morte provisória, uma pausa do fardo de existir. Reconhecer que o prazer não cura o vazio, ele só o adia, é um dos primeiros sinais de maturidade emocional. Enquanto você insistir em tratar o desejo como resposta, estará só varrendo a dor para debaixo do tapete da excitação. Mas o tapete está ficando curto, e a dor cada vez mais alta. Comece a olhar para o impulso sexual como aquilo que ele realmente é, um sintoma, não uma solução. Um alarme do corpo e da psique dizendo que há algo mais profundo pedindo socorro. A próxima vez que o desejo surgir com força, não corra direto para o ato. Pergunte: o que estou tentando calar agora? Talvez seja a solidão, talvez seja a frustração, talvez seja a ausência de propósito, de carinho, de escuta de si mesmo. Observe-se com atenção radical. Sinta o que acontece antes do ato e, principalmente, sinta depois. O que sobra depois do orgasmo? Alívio ou arrependimento? Paz ou melancolia? Se o sexo virou sua anestesia diária, talvez o verdadeiro chamado não seja por prazer, mas por cura. E curar exige coragem. A coragem de mergulhar onde dói, de nomear o buraco e encarar a própria verdade. Porque enquanto você seguir tratando a febre com ventilador, o fogo vai continuar queimando por dentro. Mas se o desejo é fuga, então o que exatamente estamos fugindo? O que há nesse silêncio que tanto tememos? A rotina de muitos homens adultos se resume a isso: trabalho, obrigações, distrações e, no fim do dia, o refúgio silencioso do sexo solitário. O problema é que, entre esses pontos de prazer, o resto da vida parece cinza, morna, sem narrativa. O filósofo Pascal dizia que todos os problemas da humanidade nascem da incapacidade do homem de ficar sozinho, quieto, num quarto. E Schopenhauer complementa:
A existência é sofrimento, e o prazer é só uma suspensão momentânea dessa dor. É por isso que o desejo é tão constante. Ele nos arrasta para longe do tédio, do vazio, da angústia de perceber que a vida não tem roteiro pronto. Você trabalha, sobrevive, acumula dívidas, fracassa em relacionamentos, e no fim, sua única recompensa é um pixel que geme na tela. Mas isso não é vida. Isso é desespero ritualizado. Quando não há sentido, o sexo vira o único lugar onde você se sente vivo, mesmo que seja por 15 segundos. O problema é que quanto mais se foge, menos se encontra. Então, a solução é reconstruir o enredo. Não o da pornografia, mas o da sua história. Pare de viver entre orgasmos. Construa projetos que tenham significado mesmo pequenos. Caminhar todo dia, escrever, cozinhar, aprender algo. Você precisa recuperar a sensação de movimento real, não só excitação. Mas por que esse enredo desapareceu? Porque tantos homens maduros perderam o sentido da própria trajetória. Você envelheceu? Ou foi castrado lentamente pelo mundo ao redor? Aos 50, muitos homens não estão apenas cansados, estão esvaziados. Não é só o joelho que dói, não é só o cansaço que pesa. É a sensação constante de que algo foi tirado, aos poucos, sem alarde, sem direito a protesto. Você foi castrado quando disseram que chorar era coisa de fraco. Foi castrado quando toda a sua força virou ameaça. Quando sua sexualidade passou a ser motivo de piada, de desconfiança, de censura. Foi castrado quando percebeu que, no fundo, ninguém te escuta mais. Só te usam. A virilidade foi reduzida a um meme. A masculinidade tratada como doença. Você, que cresceu aprendendo a proteger, a prover, a conter, agora está sentado num sofá, olhando para o nada, tentando lembrar em que momento seu desejo por viver desapareceu. Mas o problema não é o feminismo, nem as mulheres. É o sistema inteiro. Esse que transforma homens em gado produtivo, consumidor obediente, funcionário submisso. Esse mundo onde você serve até quebrar, e quando quebra, te jogam fora como mais um corpo gasto. Schopenhauer já dizia: a vontade cega da vida se impõe sobre todos. Mas no caso do homem maduro, ela o transforma em engrenagem. Ele deixa de ser sujeito, vira função. Função de pagar boletos, de manter filhos, de sustentar um casamento morto. E o único momento em que ele se sente homem, de novo, é num vídeo pornô de 10 minutos, onde ele finge, por um instante, ter poder, ter vigor, ter valor. Mas é mentira, porque o sexo nessa lógica não é expressão, é compensação. Não é presença, é distração, não é vida. É sintoma de uma alma que já foi violentada por dentro. E o mais trágico, quase ninguém vê, nem ele mesmo. Então, o melhor a fazer é resgatar a virilidade como força interior. Não é sobre músculos ou poder sexual, é sobre presença. É sobre dizer não, proteger o que é seu, honrar sua trajetória e aprender a envelhecer com dignidade e alma. Isso exige solidão, introspecção e cortes profundos. Mas é o único caminho de volta. E se o mundo nos castrou, a alma se recolheu. Onde ela foi parar? E que figura misteriosa a carrega em silêncio? Você ama mulheres reais? Ou projeta nelas a parte de si que você perdeu? Carl Jung chamou de ânima o lado feminino da psique masculina. É ela quem traz sensibilidade, intuição, beleza interior. Mas o homem que rejeita essa dimensão começa a buscá-la fora, em mulheres inatingíveis, em atrizes pornográficas, em fantasias, em paixões doentias. Você não busca só um corpo, busca a alma que abandonou. Aquela parte sua que um dia dançava, sonhava, chorava em segredo. O sexo, então, não é atração, é busca simbólica por si mesmo. Você quer tocar no outro o que perdeu em você. Schopenhauer falava da mulher como instrumento da vontade da vida, mas Jung via a mulher interna como guia da individuação. O homem que integra sua ânima vive melhor. O que a projeta se perde em ilusões. Então comece a reconhecer o feminino em você, não o sexual, mas o simbólico.
Escute músicas que te toquem. Escreva seus sentimentos. Permita-se ser frágil, introspectivo, profundo, não para virar sensível, mas para se tornar inteiro. Mas mesmo inteiro, você ainda precisa fazer uma escolha. Você quer acordar ou continuar sonhando com prazer enquanto a vida passa? A verdade dói. Dói perceber que você fugiu por anos, que seu desejo era só disfarce, que sua virilidade foi apagada, que sua alma está escondida atrás de uma tela. Mas também é libertador, porque onde há verdade, há possibilidade de renascimento. Viver com consciência não é viver feliz o tempo todo. É viver com clareza. É saber quando o desejo te arrasta. É perceber os ciclos repetidos. É escolher o que nutre e não o que só excita. A filosofia de Schopenhauer nos convida ao pessimismo lúcido. A vida é sofrimento, sim, mas não precisa ser vazia. O homem consciente não busca prazer. Ele constrói sentido. Ele não se vende por 10 segundos de êxtase. Ele caminha com dor, mas com dignidade. Escolha a lucidez. Escolha o desconforto produtivo. Procure terapia. Leia com profundidade. Se afaste do excesso de estímulo. Medite. Enfrente o espelho. Assuma suas sombras e caminhe com elas, não contra elas. Quem manda em você? Sua vontade? Ou sua carência disfarçada de tesão? Você diz que está no controle, mas basta um estímulo, uma notificação, uma curva, uma lembrança. E de repente é como se algo tomasse o controle. Você entra num transe, o mundo desaparece. O sangue corre para baixo. E o que era lucidez vira compulsão. Esse é o império da vontade. Como dizia Schopenhauer, cego, irracional, incontrolável. Uma força dentro de você que te obriga a repetir o mesmo ritual, dia após dia, mês após mês. Como um animal treinado que aprendeu a se autoestimular para não sentir o buraco da existência. Você acha que deseja, mas é só obediência. Obediência a traumas antigos. A falta de afeto. A cultura da excitação constante. Você goza, mas não decide. Você obedece. Recuperar o controle começa com um gesto radical. Abstinência consciente. Não como punição, mas como rebelião interior. Desconectar-se da máquina por dias, semanas, só para ouvir o que sobra quando o ruído do desejo cala. É aí que a alma fala. E talvez pela primeira vez você escute. Mas se o desejo é só reflexo da falta, então precisamos olhar direto para ela. Afinal, o que está faltando tanto assim? Muito do que chamamos de libido é, na verdade, sede de carinho. Mas como o homem aprendeu que não pode pedir colo, ele disfarça o afeto com sexo. Ele se aproxima querendo toque, mas oferece performance. Entrega o corpo, mas esconde a alma. Quantos homens transam sem vontade real? Quantos gozam sentindo vergonha? Quantos se envolvem com mulheres que não amam, só para não dormir sozinhos? A masculinidade tradicional expulsou o afeto do vocabulário emocional do homem. Você foi treinado para buscar sexo, mesmo quando o que queria era abraço. Só que o orgasmo não resolve o abandono. E o gozo não preenche a ausência. O segredo é aprender a nomear o que você sente. A admitir que precisa de contato, de vínculo, de afeto que não se compra e não se finge. Reinvente seu vocabulário emocional, porque enquanto o toque for proibido, o sexo será a droga. Mas e quando o sexo vem? E quando o prazer chega? Por que ele nunca dura? Porque você se sente pior depois de gozar. Você acredita que o prazer é a recompensa. Mas por que então ele sempre termina em melancolia? Porque depois da excitação vem o vazio, o silêncio incômodo, o desprezo por si mesmo, a sensação de estar sujo, mesmo com o corpo limpo. É o que os antigos já sabiam. O orgasmo, para quem não está inteiro, é só descarga. É a alma se desfazendo em 30 segundos de esquecimento. E quando passa, ela cobra. Schopenhauer descreveu esse ciclo com precisão cruel. Desejo, saciedade, tédio, novo desejo. O prazer vira só a pausa entre dois sofrimentos. Por isso, comece a praticar o erotismo consciente. Dessexualize seu cotidiano. Redescubra o toque, o afeto, a presença.
Reeduque seu corpo e sua mente para não se escravizarem pela dopamina. Você não nasceu para repetir ciclos. Você nasceu para viver com inteireza. O que pode de fato sustentar uma alma em ruínas? Você preenche sua vida, ou só a ocupa com estímulo? Quantas abas abertas no navegador? Quantos vídeos, músicas, notícias, corpos? Quantas vezes você está com alguém, mas não está presente? Quantas vezes está sozinho e precisa de ruído? A verdade é brutal. Você não suporta o silêncio, porque é nele que o real aparece. É no silêncio que vem a lembrança da infância, a saudade daquilo que nunca viveu. É por isso que o sexo virou rota de fuga. É barulho, é movimento, é distração. Mas o que você precisa não é mais estímulo, é escuta. Reaprenda o valor do silêncio. Sente-se consigo mesmo todos os dias por 10 minutos, sem música, sem tela. Deixe o incômodo vir. Respire nele, nomeie o que surgir. Porque o silêncio não é inimigo. Ele é o início do reencontro. E quando esse reencontro começa, uma figura esquecida ressurge. Não o homem ideal, mas o homem real. Quem é você? Quando ninguém mais está olhando. Você foi tantas coisas: marido, amante, profissional, provedor, amigo, guerreiro. Mas agora, sentado na beira da cama, sem testemunhas, sem personagem, quem sobra? Talvez seja esse o medo real. Perceber que sem as máscaras não há alguém ali. Só cansaço, frustração, um passado não resolvido, uma alma que se esconde atrás do sexo, do sarcasmo, do silêncio. Mas é aí que a jornada começa. Quando tudo desaba, é que a verdade aparece. E ela é dura, mas também é sua. E só quando você assume essa verdade, com tudo que ela carrega, é que a liberdade se torna possível. Então reconstrua-se, peça perdão. Perdoe-se. Reconheça os pedaços partidos e junte-os com honestidade, não com vaidade. Comece pequeno, uma escolha por vez. Uma reconexão por vez. Porque o homem que encara sua nudez interior não precisa mais se esconder atrás do prazer. Se você chegou até aqui, não foi por curiosidade, foi por fome de verdade. E talvez nem saiba ainda, mas atravessou algo. Poucos encaram a dor sem distração. Poucos têm coragem de olhar para o desejo como ferida, para o prazer como fuga, para o gozo como esquecimento. Você atravessou, não ileso, mas mais inteiro. Você se permitiu atravessar a escuridão, sentir o incômodo, e isso já é um ato de subversão. A jornada já começou, silenciosa, implacável, dentro de você. Não há fórmulas ou instruções milagrosas, apenas a sua coragem para sustentar o desconforto, a sua lucidez para enxergar além das cortinas e a sua presença plena em cada passo. Se isso tocou você de alguma forma, quero te propor um desafio. Escreva nos comentários. Eu escolho sentir, não fugir. Não é pelo algoritmo, mas por você. É um pacto. Um grito silencioso que ecoa no universo digital, afirmando sua decisão de encarar o real. E se sentir que este é o seu refúgio de verdades incômodas, junte-se a nós. Inscreva-se no canal, não por conveniência, mas como um ato de resistência contra a sedução da superficialidade. Neste espaço, não haverá autoajuda embalada com laço. Não há atalhos, nem promessas de felicidade. Aqui só entra quem aguenta olhar o abismo e ainda assim caminhar. Que você parta daqui com uma arma invisível, consciência, e que a use contra todo o entorpecimento que o mundo te oferece. Desejo que você fique perigosamente lúcido. Mesmo quando tudo ao redor gritar por anestesia, desejo que você atravesse o labirinto. Não com pressa, mas com olhos de quem já não dorme. Porque quem vê não volta mais a ser cego. Nos vemos do outro lado.